Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer vê-los reunidos aqui. Hoje temos uma boa notícia. Eu digo que é uma feliz notícia, porque a prisão de uma pessoa ou de mais pessoas nunca é uma notícia boa, mas para a sociedade brasileira é uma notícia asseguradora, no sentido de que ela conta com forças de segurança competentes que cumprem as suas missões constitucionais. Eu quero anunciar que hoje à tarde foram detidos, por volta das 13h30, na rodovia federal 222, perto de Marabá, os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, o Rogério Mendonça e o D.Y. Nascimento, que se evadiram daquela penitenciária há cerca de 50 dias e hoje acabaram presos a cerca de 1.600 quilômetros do local da fuga, o que demonstra que, obviamente, foram coadjuvados por criminosos externos e tiveram, portanto, o auxílio de seus comparsas e das organizações criminosas às quais eles pertenciam. Foram presos, então, nessa rodovia federal, perto de Marabá, no Pará. Eles estavam se dirigindo para o exterior. Como todos sabem, nós, depois da fuga, depois de algumas semanas de busca no local, nas proximidades de Mossoró, nós mudamos de estratégia quando soubemos que eles não estavam mais nas proximidades da penitenciária de Mossoró. Nós tínhamos, então, enviado para lá, além das forças de segurança que já estavam trabalhando lá, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, polícias civis e militares dos estados circunvizinhos, nós havíamos mandado também cerca de 100 integrantes da Força Nacional. Mas o envio da Força Nacional se deveu não apenas para auxiliar nas buscas, mas sobretudo para dar segurança à população local, na medida em que dois criminosos de alta periculosidade estavam, em tese, ameaçando, enfim, os moradores daquela localidade. A mudança de estratégia consistiu em sairmos da busca física, por assim dizer, e trabalhar a partir da inteligência, sobretudo a partir do inquérito aberto pela Polícia Federal de Mossoró. E esta mudança de estratégia foi bem sucedida, que a partir do momento em que as forças de segurança, mas sobretudo a Polícia Federal, soube que não estavam mais no local os dois fugitivos, eles os monitoraram permanentemente até que pudessem ser localizados neste local, nas proximidades de Marabá, e onde foram presos numa ponte. Foram cercados, essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada, porque se tratava de uma rodovia federal, e de outro lado a Polícia Federal. Nesta abordagem, constatou-se que os dois fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas que se encontravam nos demais veículos. Importante dizer que desde o começo da operação, 14 pessoas, contando os detidos de hoje, foram presas, envolvidos justamente nessa fuga. E que me parece também relevante dizer que foi uma operação extremamente bem sucedida, que não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência.
os dois fugitivos voltarão para o local de onde saíram, para a penitenciária de Mossoró, totalmente reformulada no que diz respeito aos equipamentos de segurança. Eles ficarão separados, haverá vistorias diárias e, enfim, a direção foi trocada, os protocolos foram reafirmados e aperfeiçoados, e de lá certamente não se evadirão. O que é importante dizer também que nós estamos celebrando, por assim dizer, uma vitória das forças de segurança num Estado federal como o nosso, que tem 27 entes federados, não é? 26 estados e o Distrito Federal, tem, em tese, 5.600 guardas municipais, mas esta operação se deu no âmbito de uma entidade chamada FICO, que são Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que integram não apenas as forças federais, mas também as forças locais. E nesta operação, desde o início, de forma bem sucedida, coordenada, trabalharam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penitenciária Federal, a Força Nacional, as polícias civis e as polícias militares do estado do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e da Paraíba, todas integradas, mostrando que é possível haver sim operações conjuntas de forças distintas, sobretudo demonstrou o êxito do trabalho de inteligência. E nós combateremos o crime organizado, sobretudo com o trabalho de inteligência, com integração das distintas forças de segurança nacionais, distribuídas, portanto, em todo o território. Eu quero afirmar a todos que é uma vitória do Estado brasileiro, das forças de segurança do Brasil, e que demonstra que o crime organizado em nosso país não será bem sucedido. Acabamos de ter a demonstração disso quando desvendamos o crime, o assassinato da vereadora Marielle, de seu acompanhante, seu motorista, um trabalho também, sobretudo, de inteligência, capitaneado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público Estadual, mostrando que a coordenação de forças leva ao sucesso. Portanto, essas duas notícias que pudemos divulgar nos últimos dias, ou seja, quando desvendamos o assassinato da vereadora Marielle Franco e agora com a recaptura desses dois presos que se evadiram da penitenciária de Mossoró, é uma demonstração que as forças de segurança do país darão um combate sem tréguas ao crime organizado e certamente serão vencedores. É o que tínhamos, então, a informar a todos e a todas. Vamos abrir agora para 5 perguntas previamente inscritas, iniciando com Vladimir Neto, da TV Globo. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. As primeiras prisões foram de moradores ali da região, né? E hoje nós vimos um comboio, um fuzil, e como o senhor falou, isso indica a participação de uma facção criminosa dando apoio aos fugitivos. O que mais a gente pode saber, o que mais o senhor pode nos informar sobre essa rede de apoio? Teve o uso de um barco pesqueiro, eles receberam PIX durante quantas pessoas foram envolvidas? E uma segunda pergunta, se eles vão ser transferidos de volta para Mossoró, eu queria que o senhor desse mais detalhes sobre o presídio. Aquelas obras que atrapalharam, né, facilitaram a fuga, elas já estão concluídas? Elas já foram retiradas? Que outras medidas foram tomadas? Teve câmeras? As câmeras foram trocadas? Só mais detalhes sobre esses pontos, por favor. Eu vou dar uma resposta geral, dizendo que os trabalhos de inteligência continuam. Nós estamos investigando ainda todas as forças envolvidas, qual é a organização criminosa que participou efetivamente da fuga. Num primeiro momento, nós soubemos que alguns moradores, infelizmente, foram cooptados
pelos criminosos ou pelo crime organizado, facilitando a fuga. Depois houve realmente a vinda de veículos que os transportaram, primeiro numa distância de 34 quilômetros, perto da cidade de Baraúna, e de lá procuraram se evadir para o exterior, inclusive com vários outros carros, enfim, carros equipados, carros modernos, estavam se preparando para sair do país. Com relação à penitenciária de Mossoró, eu posso lhes assegurar que ela está reformulada, ainda está sendo reformulada, a modernização da penitenciária está sendo aperfeiçoada, mas eu vou transferir essa pergunta ao doutor André Garcia, que é o nosso secretário nacional de políticas penitenciárias, que está com a palavra. Obrigado, ministro. Boa tarde. O que eu posso afirmar é o seguinte: o sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. Nós tivemos uma série de providências e vistorias que foram feitas em todas as unidades, não só na unidade de Mossoró, em todas as 5 unidades que compõem o sistema penitenciário federal. De lá para cá, tocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente, parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Procedimentos foram reforçados, as revistas são diárias em todas as unidades, os problemas estruturais que foram apontados foram corrigidos e estamos determinados, como disse desde o dia do evento, que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal, porque o trabalho que está sendo feito nesse sentido. Seguimos com Thales Alcântara, Metrópolis. Boa tarde. Durante o ministro Lewandowski costumava dizer que havia indícios de que os fugitivos estavam ali num raio próximo de Mossoró, entre a penitenciária e Baraúna. Eu queria entender o que aconteceu. Houve um erro de cálculo? Na época, realmente eles não estavam ali? Ou o senhor estava blefando para eles não ficarem sabendo que vocês estavam procurando ali perto? Não, absolutamente. Nós estávamos os seguindo de perto, nós tínhamos a convicção que se encontravam na região. Eu mesmo sobrevoei a região, eles estavam no raio de 193 quilômetros quadrados. Pode imaginar que é um território muito extenso, mas o que nos dava a certeza de que eles estavam ainda no local e que nos autorizava a manter uma força de quase 500 homens das diversas forças de segurança, de manhã ou de dia e de noite, é que nós tínhamos vestígios da presença deles, resto de alimentação, rastros e, sobretudo, os cães que os farejavam. Depois de um certo tempo, perdemos esses rastros e a inteligência da Polícia Federal os monitorou permanentemente e que permitiu justamente que fossem encontrados a 1.600 quilômetros de distância. Houve uma tentativa primeira de abordagem, mas que não foi bem sucedida, ou imaginava-se que não fosse bem sucedida, mas finalmente uma segunda abordagem, que a ponte foi fechada nos dois sentidos, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal, e, enfim, os dois foram detidos. Para maiores detalhes, eu posso encaminhar a palavra ao doutor Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, se quiser fazer algum complemento, está? Bom, nós sabíamos que eles iriam para o exterior. Não havia ainda dados concretos e, olha, como é um serviço de inteligência, ou melhor dizendo, uma investigação que envolve dados de inteligência, não temos ainda todas as informações. Quando tivermos, elas obviamente serão colocadas publicamente. Natália Fluir, SBT. Oi, ministro, boa tarde para todo mundo. Ministro, duas questões. O senhor falou que se teve uma primeira tentativa de abordagem, ela foi anterior à data de hoje ou não? E uma outra questão mais política, havia uma pressão no Palácio do Planalto por uma resposta. O senhor se sente aliviado? Já falou com o presidente Lula sobre a operação de hoje?
Olha, nós aqui trabalhamos tecnicamente, não recebemos pressões de nenhum lado, e muito menos pressões políticas. É claro que a interlocução com o Palácio do Planalto, com outras autoridades, inclusive com o Congresso Nacional, é sempre muito bem-vinda. Eu sim recebi um telefonema do presidente Lula, nos dando os parabéns. O presidente Lula está em Caruaru, Pernambuco, e que está, obviamente, muito satisfeito, não com o sucesso do ministro, mas com o sucesso do Estado brasileiro, das forças de segurança do país. Eu tenho essa notícia que houve uma primeira tentativa de abordagem. Eu não sei se o doutor André Garcia, doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso delegado, diretor da Polícia Federal, pode dar algum detalhe adicional. Boa tarde a todas, a todos. O senhor já exauriu o tema praticamente aqui, ministro, com muita propriedade e com a liderança que tem desse processo. Operacionalmente, o que eu posso comentar é que havia já, de fato, esse acompanhamento dessas pessoas, e a equipe estava aguardando o melhor momento de fazer uma abordagem nessa perspectiva que o ministro bem colocou, com o menor consequência possível, o menor dano possível, seja as próprias pessoas que foram objetos da medida, dos policiais e de terceiros. Então houve, de fato, no dia de hoje, ainda essa manhã, um planejamento de uma abordagem que não foi levada a efeito até o seu fim, porque é entendido que haveria uma melhor oportunidade, como de fato houve. E aí, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, fizemos abordagem, com um dos alvos com um fuzil ostensivamente sendo portado no momento da abordagem, mas que, frente à reação e à ação imediata das nossas equipes, não disparou, enfim, não teve nenhum incidente dessa gravidade, e, portanto, concluímos o trabalho com sucesso, com a prisão das 6 pessoas envolvidas, dentre eles 2 fugitivos, e sem nenhum dano colateral. Túlio Amâncio, TV Bandeirantes. Senhores, boa tarde a todos. Eu queria saber justamente sobre esse momento da prisão hoje, né? Eles estavam com um fuzil, o senhor já adiantou que não houve disparo, nada do tipo, mas houve algum tipo de resistência? E essas outras pessoas que estavam com os 2 fugitivos de Mossoró, a gente pode cravar que elas pertencem a uma facção criminosa? Bem, eu dei os dados gerais do quadro, da prisão, das circunstâncias, do horário. E agora o doutor Andrei, que tem informações direto de Mossoró, da nossa superintendente local, poderá complementar com alguma informação adicional. Pois não, ministro. De fato, isso foi há poucas horas, então nós vamos ter mais detalhes na sequência do dia, provavelmente até o fim do dia, enfim, e comunicaremos isso de maneira oportuna. Mas, de fato, que eu posso já antecipar, que me foi relatado pelos nossos superintendentes, tanto do Pará quanto do Rio Grande do Norte, é que houve inicialmente eu chamaria de um esboço de uma reação com um fuzil ostensivamente apontado aos nossos policiais, mas que, frente à ação das nossas equipes, e lá estava o nosso grupo de pronta intervenção, que é um grupo tático, né, preparado para esse tipo de ambiente, esse tipo de circunstâncias, permitiu que a ação fosse sem uma reação. Então esse é o nosso esforço sempre, né? A demonstração de capacidade operacional, de força, para neutralizar qualquer reação adversa, e fomos felizes nessa ação concluída hoje. Se esses outros 4 eram integrantes de alguma facção criminosa, a investigação vai apontar, eu sequer a identidade dessas pessoas eu tenho conhecimento, e isso vai ser objeto obviamente, das nossas investigações. O inquérito policial foi instaurado em Mossoró. Agora há, além do inquérito policial, onde essas pessoas serão também responsabilizadas, indiciadas pelos crimes que estão cometendo, também responderão pelo flagrante na circunscrição local de Marabá, em razão de armas e da próprio apoio à fuga desses cidadãos que saíram da penitenciária de Mossoró. Vamos para a última pergunta, Janaína Camelo, Jovem Pan. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Foi uma operação, como o senhor disse, segundo o senhor, bem sucedida, mas a gente tem que levar em conta que foram 50 dias desses 2
escondidos, né? Eles atravessaram 3 estados, saindo do Rio Grande do Norte até chegar ao Pará. Os senhores estavam monitorando eles enquanto eles estavam saindo, atravessando esses 3 estados. E eu queria saber se o senhor considera que houve algum tipo de falha, se eles não poderiam ter sido presos antes. Bom, veja, nós envidamos todos os esforços possíveis para localizá-los, ainda nas proximidades de Mossoró. Estivemos bem próximos da captura, colocamos todas as forças de segurança federais e locais a serviço dessa recaptura. É claro que esse monitoramento é um monitoramento intermitente, porque você não o segue permanentemente. É preciso lembrar que nós estamos lutando contra o crime organizado, a palavra já diz tudo. Eles são altamente organizados, a polícia é também muito organizada, mas ela os localizou a partir de dados de telefonemas celulares, a partir de, eventualmente, de testemunhas que pudessem ter revelado a passagem por diversos locais. Então, o monitoramento significa um acompanhamento, não que estivessem no radar permanentemente. O que é importante dizer, que me parece que é um prazo razoável, de 50 dias, é um prazo, diria que segue os paradigmas internacionais de localização de fugitivos de penitenciárias, ou seja, não chegamos a 2 meses, num país de dimensões continentais. O local onde eles se refugiaram era um local de matas, de caatingas. A busca pela recaptura foi prejudicada, sobretudo por intensas chuvas naquela época, aquele momento em que estávamos atrás desses 2 fugitivos, e realmente a área imensa. Fizemos todos os esforços possíveis, primeiro reunindo as forças de segurança disponíveis, depois um trabalho de inteligência que, a meu ver, acabou com muito êxito, bem sucedido, dentro de um prazo que eu diria bastante razoável. Obrigado, ministro. Obrigado, colegas.